Senhor, muito obrigada, porque estamos aqui todas juntas, conectadas, Senhor, com o propósito de aprender mais de Ti, com o propósito, Senhor, de sermos cada vez mais, Senhor, resilientes, né? E que possamos passar por essas dificuldades da nossa vida de maneira mais tranquila, Senhor, sabendo que Tu estás ao nosso lado. Que nesse dia nós possamos, Senhor, acrescentar conhecimento àquilo que Tu tens já colocado nos nossos corações e aquilo que Tu tens apresentado em cada classe, em cada aula, por cada professora. Toma cada uma nas Tuas mãos, nós te louvamos, te agradecemos por cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, meninas. Tem sido muito bom, muito edificante, né? A gente tem ouvido aí os comentários sobre essas aulas, né? E de fato o tema é muito interessante, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Peraí, deixa eu voltar. Só um pouquinho, gente, que eu abaixei aqui, agora eu não sei aumentar. Ah, foi. Pronto, vamos lá. A gente vai falar para que eu possa colocar os slides, a Karina que tem que liberar para mim, ou eu posso? Não posso, né? Está falando que eu não posso apresentar. Peraí, eu vou botar aqui, Márcia, para você. Tá. Pronto, agora você pode. Tá bom, obrigada, Aline. Então, nossa aula 4, o tema é A Mulher Inesquecível Abraça seu desígnio sem ninguém para encorajá-la. Né? Muitas vezes a gente, na nossa caminhada, percebe-se sozinha, né? A gente se percebe sozinha e sem ninguém para nos apoiar, sem ninguém para nos dar uma direção, sem ninguém para nos incentivar. Né? Então, a gente viu isso no livro de Ruth aqui, quando a sua sogra pediu para as suas duas noras, né, Ruth e Orfa, dizendo: Ide, voltai a cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Então, elas ergueram as suas... A princípio, né, aí diz o texto que elas falaram, não, nós vamos ficar com você, Noemi, nós vamos ficar juntos, né, porque nós cremos que esse é a nossa vontade, né, a vontade também de Deus. Aí, o que aconteceu? Noemi novamente falou, não, vão embora... Né? Eu preciso seguir a minha vida, vocês são jovens, vão se casar novamente, eu não tenho como gerar mais filhos, enfim. E choraram, elas choraram, e a Orfa foi embora, mas Ruth ficou com ela. Né? Então, nós entendemos aí que é importante esse ponto aí do texto, porque é determinante aí no que a gente vai estar conversando hoje, né? A Orfa resolveu ir embora e seguir a sua vida, né? Mostrou que amava a sua sogra, mas que resolveu cuidar da sua vida longe ali da sua sogra, longe daquele núcleo familiar que já estava totalmente desfeito com a morte do seu marido, do seu sogro, né? E foi embora, mas a Ruth ficou com ela. E Ruth ficou nesse impasse, né? Como é que ela ia continuar ao lado de Noemi se ela mesma, Noemi, estava mandando embora? Ela estava morta. O sogro estava morto. A cunhada voltou para a família dela. E a sogra estava mandando que ela voltasse para casa, para os seus familiares. Então, ela não foi encorajada, nem teve o incentivo de ninguém, estava só. E aí eu quero que você analise aí, dentro da sua perspectiva de vida, dentro das situações que já aconteceram com você,
quantas vezes, né, você já passou por essa situação e quantas vezes você se perguntou, o que que eu faço agora? E agora, o que que eu faço, né? De que forma eu vou seguir a minha vida se eu estou tão sozinha, se eu não tenho ninguém para pedir conselho? Uma coisa importante dentro daquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia é que a gente tem a tendência de pedir opiniões para aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, né? Aquelas pessoas que confiam, que estão ali buscando sempre o nosso bem-estar. E ela não tinha isso, né? Porque justamente essas pessoas estavam ausentes. E a única que estava ali ao seu lado estava mandando ela ir embora, né? Seguir o seu caminho. Então, muitas vezes a gente se lamenta, muitas vezes a gente murmura, sentimos pena de nós mesmas, né? Às vezes a gente fica com aquela autopiedade, sensação de autopiedade, e em outras situações a gente desiste. Mas a gente vai entender aqui que o encorajamento é importante, né? Mas o que vai produzir algo importante em você é você mesma se motivar, né? O que a Aline estava falando agora um pouquinho antes de começar, quantas vezes a gente passa por dificuldades, situações difíceis, né? Tão, assim, estressantes mesmo no nosso dia a dia, né? E a gente precisa buscar força dentro de nós mesmas, né? Nós precisamos estar ali buscando essa direção para continuar, porque são tantas demandas, são tantas dificuldades, são tantas coisas que nos são apresentadas ali naquele momento em que, inclusive, a gente precisa tomar decisões de imediato, né? Isso não é simples, isso não é fácil. A gente precisa de um autocontrole muito grande, a gente precisa de um autoconhecimento grande, né? E em momentos de crise, isso acontece de forma muito natural, né? E a gente entende que a força que vem de dentro da gente é algo que vem de Deus, né? Porque por nós mesmas, pelas nossas próprias forças, não seria possível. E eu acredito que, diante de tudo aquilo que ela estava vivendo, ela aprendeu, né? E nas crises é que a gente percebe as coisas mais profundas que estão lá dentro do nosso coração. E ali a gente não tem para onde correr mesmo, a gente não tem onde buscar, aonde pedir conselhos, né? Então, isso fez com que Ruth pudesse tomar uma decisão, né? Ela entendeu que algo muito mais precioso do que aquilo que estava dentro dela era necessário acontecer, que era o bem-estar da sua sogra, né? E a gente vai entender por que ela tinha esse amor tão grande por Noemi. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que seja a morte me separar de ti. Então, essa é uma declaração de amor tão grande que muitas vezes a gente até fala para o nosso marido, fala para o nosso namorado, né? E a gente tem essa tendência, e de fato é um amor que na aula da igreja. É expresso de uma maneira muito rica. A gente vê e mensurar esse amor que Ruth tinha pela sua sogra, né? E aí vamos entender o significado do nome de cada uma delas. Ruth, em hebraico, significa amiga, né? Ela não está interessada em ser feliz sozinha. Ela poderia muito bem buscar a sua felicidade, assim como Orfa fez, né? Mas não. Ela estava disposta a se motivar e a motivação dela consistia em apresentar a Noemi esse amor e estar fazendo com que esse amor produzisse uma nova caminhada na vida delas, uma nova perspectiva de vida. Ou seja, você não está sozinha, Noemi, eu estou contigo, eu estou ali para te ajudar, para que nós possamos juntas, né, estarmos ali nesse caminho diferente. Então, a pergunta, né, uma das perguntas de hoje, por que pessoas semelhantes encaram problemas diferentes de maneira diferente? Né? O mesmo problema de maneira diferente. Bom, o mesmo problema. Bom, eu continuo ou eu vou embora?
Eu prossigo com a minha sogra ou eu volto para o meu núcleo familiar de origem? Bom, é o mesmo problema, mas a maneira de reagir foi diferente. A Orfa foi embora, mas a Ruth ficou. Então, por quê? Porque nós somos seres únicos. Porque nós temos a nossa individualidade, e isso faz toda a diferença, né? A maneira com que nós adquirimos e assimilamos as experiências da nossa vida, elas são diferentes também, porque nós somos únicas, nós somos indivíduos, Deus nos fez únicas, né? E diante disso, a maneira de absorver todas as situações também é diferente. Né? Então, por isso é que a reação, a maneira de lidar com as situações é diferente. Isso envolve personalidade, isso envolve caráter, né? Isso envolve temperamento, experiências que você teve na sua vida, né? Com aquilo que você trouxe de bagagem dentro do seu lar, do seu ambiente familiar. Então, por isso que é tão importante a gente identificar a história de vida de cada uma, né? Por que diante de uma mesma situação, algumas pessoas travam, outras desistem e outras ficam mais fortes ainda, né? Porque, com certeza, alguma coisa lá atrás fez com que essas situações do passado possam mudar a minha conduta a partir de agora, né? Então, existem pessoas que precisam de novas lentes mentais, né? Eu preciso de ressignificar aquilo que está acontecendo ali, né? Eu não posso mostrar que eu estou com medo, eu não posso mostrar que eu estou reticente diante daquela situação, não. Eu tenho que seguir, mesmo que aquilo não tenha nenhum tipo de garantia de que vai dar certo, né? De que vai transcorrer de maneira tranquila. Não. Né? Essas novas lentes mentais, elas surgem diante de crises, diante de situações que a gente não sabe e não tem como prever. Né? Então, a gente precisa buscar forças ali dentro de nós. E nós sabemos que a gente tem um diferencial, né, gente? Porque nós somos pessoas abençoadas porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele habita dentro de nós, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos auxilia até mesmo quando não sabemos como orar, né? Então, ele é o nosso auxiliador. Jesus, quando morreu, ele deixou o Espírito Santo e ele habita dentro de nós. Diante dessas situações tão difíceis assim, nós devemos buscar ajuda e auxílio, né, com o Espírito Santo, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Né? Então, Talmud diz assim, ó, não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. Então, ou seja, aquilo que nós estamos vendo no momento tem a ver com aquilo que eu sou, com aquilo que as minhas vivências, com tudo aquilo que eu passei, com tudo aquilo que eu adquiri de conhecimento, né, de experiência de vida, isso é que vai determinar, né, a maneira como eu vou enxergar as coisas. E Ruth, a gente não sabe muito assim antes disso o que aconteceu na sua vida, mas nós sabemos que alguma coisa que aconteceu no seu passado fez com que ela ficasse agarrada ali naquela situação e conseguisse ir adiante dentro desse propósito de seguir com a sua sogra, né? E vamos lá, continuando com os significados aqui, Orfa, né, o significado em hebraico sugere pescoço, nuca, né? Daí a interpretação de que é aquela que volta às costas, né? Porque órfã não é aquela que virou as costas para sua sogra. Mas se a gente for ver, né, o texto bíblico, a gente vai entender que a Bíblia não condena a atitude individualista de Orfa. Entretanto, a partir daí não temos mais notícia dela, né? Nunca mais se ouviu falar de Orfa. O seu interesse particular, a sua questão pessoal de seguir com a sua vida, de continuar ali o seu caminho sozinha, né, fez com que a sua história terminasse ali. Enquanto que de Ruth, não. Né? A gente entende que Ruth deu continuidade ao ponto dela se tornar, né, parte da genealogia de Davi e de Jesus, né?
Então, a gente vê que uma decisão que parecia ser tão simples e que você tinha motivos, incentivo, para que fosse adiante naquilo que estava sendo proposto a princípio, fez com que ela colocasse o seu nome na história, né? E até hoje nós estamos aqui falando sobre isso, né? Então, é importante, as decisões que nós tomamos faz toda a diferença na nossa vida. Gente, eu não canso de falar que há 4 anos e pouco atrás, né, quase 5 anos, não, 4 anos e meio, mais ou menos, nós tomamos a melhor decisão da nossa vida, né? Ontem eu estava conversando com a minha colega de infância e ela falou assim: Márcia, eu estou tão feliz com o rumo que você está levando aí, sua vida, das coisas que estão acontecendo com você. Aí eu falei com ela assim: ah, Martinha, olha só, é uma questão mesmo de escolha. Há 4 anos e meio atrás, a gente fez uma escolha de mudar toda a nossa vida, de mudar toda uma história, de quase 30 anos de caminhada, né? E seguir em uma nova denominação, com novas perspectivas, com uma nova visão, né? E uma visão que nos trouxe paz, que nos trouxe tranquilidade, que nos trouxe leveza, né? O fardo leve, de fato, como o evangelho deve ser. Então, as decisões que a gente toma, muito embora a gente não tenha dimensão de onde vai chegar, desculpa, de onde vai chegar isso tudo, ela faz uma diferença tão grande na nossa vida e envolve nossa vida espiritual, envolve a nossa vida familiar, envolve a nossa vida profissional, né? Então, tudo aquilo que você fizer, você deve pedir essa orientação para o Espírito Santo, né? Nós devemos estar interagindo o tempo todo com aquele que habita dentro de nós, porque nós sabemos que as decisões fazem uma diferença muito grande, né? Assim como na vida de Ruth, né? Como essa mulher fez diferença na vida da sua sogra, como essa mulher serviu para resgatar uma situação, porque as viúvas dependiam de oferta, né? Ela não tinha mais marido também para que pudesse estar fazendo com que isso acontecesse, né? Então, ela necessitava mesmo da ajuda da sua nora, né? E assim aconteceu com Ruth, né? E a gente vê aqui essa genealogia porque Salmão gerou Boaz, que foi o marido de Ruth, né? Boaz se tornou marido de Ruth, mas isso eu não vou nem mencionar muito, porque vai ser nas próximas lições, com certeza, tá? Vamos nos ater aí ao que a gente está falando desse texto. Então, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. E aí a gente vê que dentro da genealogia de Jesus, né, Davi também está dentro da genealogia, então até chegar a Jesus. Eu não vou falar de genealogia aqui porque não é o tema, mas enfim, olha como ela é importante, que ela aparece aqui, ó. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Né? Então, ela faz parte da genealogia de Jesus. Então, ela faz parte de uma história linda, né? Maravilhosa. Ela se dispôs a ajudar o outro e automaticamente esse benefício se transformou, né, em algo muito que foi benefício também para a sua própria vida, né? Então, ela ressignificou tudo aquilo que ela estava vivendo. Né? O que é ressignificar? Eu não poderia deixar de falar em ressignificação diante desse assunto tão relevante, né? Que foi essa história de Ruth. Ressignificar é dar um novo significado a alguma experiência, né? Porque o ressignifica de novo, novamente. Né? Ela tinha expectativa, com certeza, de que aqueles momentos bons, né? Aquelas situações legais que foram vividas em família, com seu marido, com seu sogro vivo, né? Dentro daquele núcleo familiar. Ela sabia que parte daqueles integrantes da família não existia mais, mas ela sabia que a partir daquilo, daquele pouquinho que ela tinha, ela e a sogra, ela poderia ressignificar aquela situação. Aquele núcleo familiar poderia ser ressignificado ali dentro daquele contexto tão assim dramático, né? Tão difícil ali que elas estavam vivendo. Então, ela ressignificou.
né? Ressignificar é transformar tristezas em aprendizados, né? Aquilo que é triste no momento pode ser lá na frente, momento de lembrança, sim, de algo difícil, mas que trouxe, né, um crescimento, que trouxe eu vou superar, uma superação muito grande, né, sobre aquela situação tão difícil naquele momento. Fazer das razões para desistir motivos para continuar. Quero dizer para você que se você está passando um drama na sua vida, se você está passando situações difíceis, assim como o Ruth passou, pode não ser no núcleo familiar, pode ser algo relacionado ao seu pessoal, né? Coisas pessoais da sua vida mesmo, coisas profissionais, coisas familiares também, coisas com seu filho, qualquer situação que você esteja passando aí, eu quero dizer que você pode ressignificar, que as suas escolhas de hoje podem fazer toda a diferença, né, no futuro, podem fazer toda a diferença a partir do momento em que você entender que uma decisão que você tomar agora não é uma decisão comum e simples, seja em que nível for a sua questão, né? Tenha cuidado, fique atenta para ouvir a voz do Espírito, porque ele fala. E eu entendo que quando há paz dentro dos nossos corações, Deus está no negócio. Essa paz seja o árbitro dos nossos corações. Então, quando é que eu sei que a minha decisão é a decisão mais assertiva que eu posso estar tomando? Quando há paz no meu coração. Então, se você está vivendo esse momento tão difícil, se você está vivendo momentos de tantas crises aí na sua vida, né? Ainda mais com essa pandemia, a gente sabe do que está causando, né? Nas famílias, né? Nos empregos, na vida financeira. Então, a gente entende que algo muito novo, né, precisa acontecer. Uma nova visão mental, conforme a gente falou. Né? A lente, né, mental precisa estar dentro de nós, porque quando a gente bota um óculos, por exemplo, eu tenho aqui, eu consigo enxergar, mas fica tudo embaçado. Então, eu preciso do óculos para enxergar melhor. Que esse óculos possa ser, nessa nova visão que você tenha, possa estar baseado naquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. E ele vai trazer essa decisão através da paz que vai envolver o seu coração. Tá bom? Então, que essa paz possa envolver a sua vida de maneira a você tomar a decisão certa, que vai modificar não somente a sua vida, mas aquele que está do seu lado, e que a tua história possa ser contada por gerações e gerações. Amém? Assim como a Ruth fez, a gente precisa tomar como exemplo a vida de Ruth. Então, vamos deixar de ficar reclamando da nossa vida, vamos encontrar forças e não nos vitimizar, né? Nós falamos sobre proatividade na primeira aula, né? Eu até mencionei esse termo aí, essa palavra, porque é importante a gente ser proativo. A gente não pode ser vitimizado por aquilo que aconteceu. A gente tem que fazer com que aquilo nos dê forças para ir adiante e mudar aquela situação, mudar aquele cenário. Buscar essa motivação em si e não duvidar da sua capacidade. Olha, esses problemas que aconteceram errando e impedindo com que a gente vá adiante, porque às vezes a gente se remete para o que está acontecendo, que aconteceu no passado, e a gente não, no passado aconteceu isso. Olha, quero dizer para você que hoje é um novo dia. Né? Novo dia, nova vida. Nosso programa aí, né? E é isso mesmo, novo dia, nova vida. A gente precisa entender que hoje não tem relação com ontem. A única relação que tem é o aprendizado que você teve da situação passada. E que esse aprendizado vai servir agora para você tomar atitude diferente, né? Daquele dia lá que você tomou, daquele passado ali que de repente não foi, né? Você não obteve um resultado tão satisfatório assim. Tá bom? Então, vamos lá. Essa questão de ressignificar tem muito a ver com a resiliência. Né? O que é uma pessoa resiliente? É uma característica física de corpos que, quando submetidos a um estresse, recuperam uma força maior do que tinham antes. Olha só. E a gente tem um exemplo de um elástico. Né? Quando você pega o elástico, você força ele, e aí o que acontece? Ele, dentro de onde você está
fazendo essa força, ele parece que tem mais força ainda. Então, ele está submetido a esse estresse de se esticar ali, né? E aí, aquela força que estava perdida quando ele está solto, está todo soltinho ali, aquela força parece que volta, né? Ele recupera aquela força. E quando você solta, ele vai longe, né? Igual aquelas estilingue, né? Você faz assim, ó. A pedra vai aonde? Ela vai longe. Mas quando ela está solta, se você pegar o estilingue, colocar a pedra e deixar o elástico solto ali, não vai muito longe. Então, a resiliência tem a ver com isso, com essa força, né, que a gente é submetido. Então, é essa força que Ruth buscou diante dessa situação. Ela buscou a resiliência e ela puxou, né, e foi lançada muito adiante, né, porque a palavra de Deus fala que os nossos pensamentos os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, e ele vai fazer muito além do que nós pensamos, até mesmo pensamos, né? Pedimos ou até mesmo pensamos. Então, Deus faz sempre muito mais além daquilo que nós estamos pedindo a ele, né? Então, que a gente possa ter essa resiliência, né? A resiliência humana tem a ver com que nós devemos fazer do nosso sofrimento um aprendizado. E esse aprendizado me faz mais forte e me leva para frente. Tá? Se você está passando por essa situação, seja resiliente, entenda que você vai se sentir muito mais forte e que Deus tem algo muito melhor para você lá na frente. Quando você for lançada, assim como o elástico lança uma pedra, né? Você com certeza vai se sentir muito mais fortalecida, né? Porque com certeza essa resiliência vai promover, né, essa força que está dentro de você e que você vai experimentar agora, e eu creio. Amém? Então, ela foi resiliente, mudou a sua história de Noemi, né? Uma coisa importante também, a gente já está caminhando aí para o finalzinho, que a palavra-chave do livro de Ruth é resgate, né? O que tem a ver o resgate? Boaz, ele foi o resgatador. Por quê? Ele era livre. E ele estava disposto e podia pagar o resgate, né? Ele resgatou, né, ali a Noemi e a Ruth. E amava a Ruth. Então, o amor faz toda a diferença, né? E diante disso aí, Boaz foi um tipo de Cristo, né? Por quê? Cristo foi o nosso resgatador. Ele deixou o Espírito Santo e Consolador para nos auxiliar quando precisarmos. Então, Cristo foi o nosso resgatador, porque ele era livre, ele estava disposto e podia pagar o resgate, né? Somente ele pôde pagar esse resgate, e ele nos ama. Por isso que o resgate que deu através do seu próprio sangue pelas nossas vidas foi por amor, né? Não foi pelo que nós fizemos, não foi porque você teve uma atitude nobre, não. Ele nos amou primeiro, antes de nós o escolhermos, né? O amarmos, ele já tinha nos escolhido. Então, essa faz toda a diferença. Ele foi livre, ele escolheu, porque Jesus também poderia escolher não morrer naquela cruz, não sofrer, mas ele escolheu pagar o resgate com sua própria vida, com seu próprio sangue, porque ele nos ama. E esse amor faz toda a diferença. Então, o preço que Deus... Olha que linda essa frase de Mike Murdock, né? O preço que Deus estava disposto a pagar revela o valor do produto que ele viu. Você entende essa frase? Você entende o quanto você é preciosa? Você entende o quanto Deus te ama? Porque olha o preço que ele pagou. Quem aqui é mãe sabe do que eu estou falando, do amor que você tem pelo seu filho, né? E Deus enviou o seu filho para morrer por você, por mim, porque valia a pena pagar esse preço. Ou seja, você vale a pena o preço que foi pago. Então, isso é tão grandioso, isso é tão maravilhoso, que nos faz querer cada vez mais, né? Estar servindo a esse Deus, estar amando esse Deus, estar aí buscando com que Deus possa fazer parte da nossa vida cada dia. Então, queridas, não deixe para trás, né, qualquer situação que possa ter acontecido no passado e que possa fazer com que você se sinta menosprezada, desprezada diante daquilo que você precisa realizar hoje.
hoje, porque o preço que Deus paga centavo, porque você é valiosa, você é preciosa, você é insubstituível, você é inesquecível. Tá bom? Nunca se esqueça disso. Essa frase, quando eu li essa frase, eu falei assim, tem tudo a ver, né? Porque o preço que Deus estava disposto a pagar revela o valor do produto que ele viu. Olha só, ele viu a nós. Ele viu a cada uma de nós, né? E isso fez com que ele pagasse esse preço alto, porque você é preciosa. Tá bom? Ai, isso é tão bom de falar, gente, né? Isso dá uma leveza tão grande, né? Então, eu quero dizer para você que esse resgate também abrange uma situação específica na sua vida. Essa situação que nós mencionamos um pouquinho aí antes. Essa situação que vai fazer com que você agora tenha uma nova lente, uma visão diferenciada desse problema que você está passando. Eu tenho certeza absoluta que durante a semana você vai experimentar dessa nova visão, dessa nova situação que vai surgir aí, dessa nova direção que vai ter na sua vida e que você vai começar desde já a experimentar a bondade, misericórdia e o amor de Deus na sua vida. Você vai sentir essa paz e vai entender, Deus está no negócio. Tá bom? Então, o que você está esperando para mudar a sua história? Tudo que você precisa já foi realizado lá na cruz, né? O resgate já foi feito pela sua vida. O resgate já foi feito pela nossa vida. Recomece os planos que foram abandonados por situações difíceis, tendo em mente que amanhã será a melhor fase da sua vida, né? Hoje é um presente. É presente, por isso que, né, se chama presente, porque é uma dádiva, é algo que Deus te deu para que você viva e modifique a tua história, não somente agora, mas no seu futuro, que seja um futuro lindo na presença do Senhor. Agora, a gente vai ver um vídeo legal. Eu não sou muito boa para falar poema, eu acho que eu vou colocar... Fabiola, os slides vão ser disponibilizados sim, tá? Agora eu vou, assim que acabar a aula, eu vou disponibilizar os slides para vocês, tá bom? E eu vou agora colocar o vídeo, é um poema do Braulio Bessa, né? Ele está sempre no programa da Fátima Bernardes, e eu achei legal colocar ele falando, porque eu acho que dá muito mais vida, ele é autor, né? E vai ficar muito melhor do que eu falando, pode ter certeza. Eu sempre disse que poesia é um abraço. Então espero que esse poema abrace todo mundo. Se chama Recomece. Diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair, ninguém lhe amparar. Quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente.
Então, essa é a palavra, né? Recomeço. Assim como aconteceu na vida de Ruth, assim como aconteceu na vida de tantas pessoas na Bíblia que a gente se espelha, né? Que a gente tem ali como referência, em tantas mulheres de Deus, em tantas mulheres que venceram batalhas, né? E a gente tem que fazer esse recomeço a todo dia, né? Todo dia isso tem que ser uma situação, uma atitude que a gente tem que tomar, uma decisão que a gente tem que tomar, né? Então, que esse poema possa fazer diferença na sua vida, não somente na sua manhã aqui, né? Mas que no seu dia a dia você possa estar buscando aí esse recomeço, porque não existe um plano B para a sua vida, né? Vocês estão vendo os slides? A gente Sim? estava, agora não, mas aí voltou. Tá, então tá Compartilha bom. de novo. Isso. Tá. Então vamos lá. Não existe um plano B para a sua vida. Existe um único plano, Deus que te criou. Não considere nada mais como opção. Ou seja, Deus me chamou para isso e eu vou fazer aquilo. Não. Você vai fazer exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque quando a gente está no lugar certo, com certeza as coisas são muito mais tranquilas, há paz no nosso coração, há tranquilidade, o fardo não é pesado, né? E a gente continua nessa caminhada com lutas, sim, mas entendendo que não estamos sozinhas e que cada dia é uma oportunidade que você tem de recomeçar, de contar a sua história de maneira diferente e de contar, né, com pessoas que são tão especiais assim na sua vida para te dar esse apoio aí que Ruth não teve, né? Então, foi isso que a Ruth fez, né? E foi isso que fez de Ruth uma mulher inesquecível, assim como você. Tá bom? Porque você, com as suas características, com tudo aquilo que você representa na sua família, eu sei que você é importante, muito importante, para várias pessoas, né? Para os seus pais, para os seus filhos, mas para Deus você é insubstituível. O que você tem a fazer, outro não pode fazer no seu lugar. Você pode ter certeza. O que Deus chamou você para fazer, ele não tem plano B, ele não tem assim, ó, eu tenho esse plano aqui. Se a fulana não quiser fazer, eu vou botar a ciclana. Não. O plano de Deus é para a sua vida, né? E é esse plano que nós estamos, que a gente precisa estar disposta, né, a fazer, a que se cumpra nas nossas vidas. Tá bom? Então, eu queria saber se vocês têm alguma coisa para falar, alguma situação para estar aqui compartilhando, né? Que a gente ainda tem algum tempinho aqui para estarmos juntas, né? A gente ainda tem alguns minutos aqui. Então, se vocês quiserem... Quer falar alguma coisa, Aline? Márcia, eu só queria deixar um versículo enquanto você estava falando, né? Foi muito bom, assim, eu fui muito inspirada hoje, Márcia, muito mesmo, né? Encorajada, né, por Deus a abraçar o meu propósito e seguir em frente, né? E eu acho que cada uma de nós foi também. Eu queria, só quando você estava falando, eu lembrei desse versículo, né, que Paulo fala lá para Coríntios, né, quando ele escreve para Coríntios, ele fala assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Né? Ruth entendeu isso, né? E ela abraçou essa verdade. Você falou muito bem, né, Márcia? Assim, quando a gente sabe quem a gente é em Deus, quando a gente sabe que Deus nos ama, né? O que mais a gente precisa? Né? Às vezes a gente acha que a gente precisa de tanta coisa, mas o que a gente precisa é acreditar que Deus nos ama, que a graça dele é suficiente para nós, né? E aí ele fala: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Né? Ele estava dizendo assim: eu vou me alegrar porque eu tenho minhas fraquezas. Né? E às vezes quando a gente se depara com alguma situação difícil, a nossa tendência às vezes, como ele colocou, né? Dar uma ré, parar, né? Às vezes se sentir totalmente incapaz. E Paulo fala justamente o contrário: se alegre porque você tem fraqueza, né? Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte.
né? Quantas vezes, talvez todas nós aqui tenhamos um testemunho de um momento que a gente viveu em que a gente se sentiu muito fraco, mas a gente percebeu naquele momento que a gente era forte, né? Por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, né? E Deus é quem nos fortalece, e a gente descobre realmente nos momentos difíceis a nossa fortaleza, a nossa força, né? Então, assim, eu só queria deixar isso, porque realmente, assim, a aula de hoje foi muito, muito especial, Márcia, para mim, eu sei que para muitas mulheres, né? Porque a gente enfrenta desafios no nosso dia a dia e a gente precisa confiar, né? Sabendo que Deus está com a gente, né? Ele está conosco, né? E o que mais a gente precisa? A gente precisa só abraçar essa verdade e confiar completamente. Não importa o que a gente esteja vivendo, pode ser uma situação muito simples de resolver, pode ser algo que aparentemente, aos olhos humanos, seja impossível. Mas o nosso Deus, ele é poderoso, né, para transformar a nossa história, como transformou a história de Ruth, de Noemi, que era uma história que poderia ter terminado de uma maneira muito triste, né? E Deus fez algo maravilhoso na vida delas, transformou toda aquela tragédia, porque era uma tragédia que aquela família estava vivendo, em uma coisa maravilhosa, né? A gente vê no final do livro de Ruth o que acontece. Deus restitui tudo aquilo que Noemi perdeu, Deus restitui. E é isso que eu creio que Deus vai fazer, está fazendo, né? E eu profetizo que vai continuar fazendo na minha vida, na sua vida, restituição. Então, é isso. Amém, é verdade. E naquela época o povo estava passando por momentos de fome. Imagina uma viúva diante daquela circunstância, né? Então Deus restituiu mesmo, né? E o tema desse livro é resgate. Ele resgatou, né? E é isso mesmo que a gente precisa entender. Esse amor, ele faz com que a gente vá adiante em toda e qualquer circunstância. Muito bem que você falou ali nesse versículo também. Muito, muito, muito bom, para a gente entender mesmo, né? E não vai ficar dúvida alguma sobre aquilo, né, que você deve fazer diante de uma situação difícil, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, não tem noção do que eu tenho vivido, do que está acontecendo na minha vida, mas com certeza, né, o nosso Deus é tremendo. E ele vai fazer muito mais, muito além de tudo aquilo que nós pedimos ou até mesmo pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Né? Então, essa é a palavra-chave mesmo: restituição, né? Restauração, resgate. Então, qualquer situação que você esteja passando, tenha em mente que Deus resgatou a sua vida, que Deus restitui tudo aquilo que um dia você perdeu, e você não, tudo aquilo que você está passando não vai ser em vão, com certeza. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero Pode. falar. Eu não ia falar não, né? Mas o que acontece? Eu vi no sábado teve uma conferência da Igreja Batista, Atitude, de mulheres. Foi muito abençoadora aquela conferência. Eu até imprimi o e-book, estou lendo. Mas o que eu quero falar aqui hoje, realmente, assim, é de agradecer a Deus mesmo pela vida de vocês, pela nossa igreja. Assim, um orgulho mesmo a gente ter a nossa igreja, mulheres como vocês, que abençoam tanto. A minha vida, eu tenho lido a apostila, já li a apostila toda, e toda hora eu fico lendo o livro de Ruth, cada hora fala de forma diferente comigo. Hoje essa aula da Márcia, primeiro, todas as aulas, mas hoje essa aula da Márcia realmente foi uma aula muito maravilhosa. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pelo esse ministério de mulheres. E assim, aí eu até vou brincar, né? Que foi uma aula muito boa, um congresso muito legal no sábado, mas a nossa igreja realmente não perdeu nem um pouquinho. Vocês realmente são muito abençoados. Obrigada por abençoar nossas vidas. É isso. Amém. Obrigada pelo incentivo, tá? Isso é sempre bom a gente ouvir, a gente faz com muito carinho, né? Você viu a
Aline, a prontificação nesse processo, separou os temas para que nós pudéssemos estar ministrando. Semana passada a Josine botou umas coisas tão lindas, né? Uns slides assim tão bonitinhos, né? O planner depois também. Então, eu acho que cada uma de nós, a gente tem essa dedicação porque a gente percebe esse retorno de vocês, né? Essa dedicação também, estar aqui de manhã, aprendendo, trocando informações, experiências que são tão importantes também e que acrescentam tanto na nossa vida, né? Então, nós somos abençoadas também por terem mulheres tão maravilhosas assim ao nosso redor, né, Aline? Com certeza. Eu não sei, né, Márcia? Talvez alguém tenha aqui algum testemunho, né, de um momento da sua vida que você teve que ser resiliente, né, nesse sentido. Não tinha ninguém te encorajando, né? Tudo estava dizendo o contrário e você teve que pegar suas forças e seguir em frente, né? Talvez você possa compartilhar aqui um testemunho com a gente, pode encorajar outras mulheres aqui. Eu não sei, né? Eu acho que é tão bom quando a gente escuta um testemunho assim, olha, eu vivi um momento que tudo me dizia o contrário, eu não tinha quem me encorajasse, pelo contrário, né? Tudo estava me levando a desistir, mas eu permaneci e Deus fez algo tremendo na minha vida. Quem poderia compartilhar aí um testemunho com a gente para nos edificar hoje? Aline, Oh, Fernanda, quero falar. Então, eu até coloquei aí, é que eu saí, que o Marcelo estava ouvindo lá de homens e estava me atrapalhando um pouco. E aí eu quero compartilhar o seguinte, que nesse momento, em junho precisamente, eu passei por uma prova muito grande com meu filho fora. E assim, eu coloquei até aí, porque assim, eu recebo duplamente. Sou muito edificada, tanto em Jacarepaguá, quanto lá em Nova Iguaçu. E para honra e glória de Deus, Deus trabalhou de uma maneira tão especial na minha vida que muita coisa mudou desde que eu entrei em Jacarepaguá e principalmente com a minha ida para Nova Iguaçu, né? Mas não é tão parecida, né, com a história de Ruth, mas eu tive a Márcia para me apoiar, para ser meu braço forte. Deus, né? E a Márcia que esteve lá comigo, assim, lutando minhas guerras, né? Como diz o louvor, assim, eu luto as minhas guerras, lutando comigo, me dando força, me fortalecendo, me colocando, assim, como um ser humano melhor e me dando... Assim, eu olho ela falando, vocês falando, e me faz ser um ser humano diferente, porque a gente percebe o quanto que Deus trabalha na nossa vida, usando a vida de vocês. E assim, é igual uma criança, né, que quando tem a mãe, olha a mãe assim, e olha a mãe com admiração, eu tenho recebido de vocês com a mesma admiração, de uma criança que olha essa mãe e nos dá forças para poder caminhar crendo que Deus está no controle sempre. E por mais provas que a gente tenha, a gente tem a certeza que, primeiramente, a gente não está sozinho porque a gente tem Deus. E a gente tem mulheres na qual a gente pode compartilhar, que pode vivenciar, que vão ter palavras vindas diretamente do trono. Não vão ser qualquer palavra. Vão ser palavras que edificam as nossas vidas. E eu tenho recebido muito. Num dado momento, eu entrei numa confusão mental de não quero morar mais no Brasil, não sei o que lá, quero ir embora. Mas assim, e aí Deus me desperta para perceber que Ele é Deus na minha vida. E assim, eu ficava assim, mas Deus, eu quero realmente ir embora, mas eu não me vejo saindo da igreja de Nova Iguaçu. Eu não me vejo longe daquele ministério que o Senhor me colocou. Eu até me emociono. E hoje é tão tremendo o que Ele faz nas nossas vidas que eu e Marcela, a gente está pensando até ir embora para Nova Iguaçu. Tão grande, tão maravilhoso é o trabalho que Ele tem feito, né, Márcia? Eu sou apaixonada pelo meu ministério lá em Nova Iguaçu, pelos meus pastores. E assim,
Olha, eu hoje tive uma noite péssima. 5 horas da manhã eu estava acordada, mas aí eu falei, meu Deus, eu não posso perder a aula que a Márcia vai dar, quero assistir a aula e tal. Então, assim, eu tenho sido tremendamente abençoada, tanto em Jacarepaguá, daqui a pouco a gente está lá, e lá em Nova Iguaçu com a Márcia, com a pastora Ednei, assim, eu falo para vocês, vocês têm trabalhado demais nas nossas vidas, têm feito a gente crescer como ser humano, como servo. Eu só tenho a agradecer tanto a Jacarepaguá, porque Deus me colocou em Jacarepaguá num momento também difícil, que o Marcelo não queria ir para Jacarepaguá, mas eu acabei indo sozinha, mas Deus tem um propósito, ele foi comigo. E hoje a gente ama a igreja de Nova Iguaçu, assim como é a nossa segunda casa. Muito obrigada por tudo, por vocês todas e por você, Márcia. Assim é uma benção, né? Márcia e Ednei são preciosas, né? Demais. Mas eu queria só, enquanto a gente estava falando aqui, Márcia, também eu fiquei pensando, né? Nessas decisões que nós, como mulheres de Deus, a gente precisa tomar na nossa vida, né? Porque a gente está indo contra, né? A gente já falou isso muitas vezes, mas agora, enquanto a Fernanda estava falando, eu fiquei aqui pensando, eu creio que foi até o Espírito Santo que me lembrou, né? Como a gente, como mulher, a gente está lutando contra, a gente está remando contra uma maré que é muito difícil. Se a gente não estiver atenta, a gente acaba se deixando levar, né? E eu digo no sentido do próprio papel da mulher na sociedade, né? Porque a gente está lutando contra uma corrente que é muito forte, né? Seja no nosso casamento, né? Porque certamente você vai se deparar com mulheres que vão dizer, mas a mulher não pode ser submissa, né? Não, seu marido, você tá vivendo infeliz, desiste desse casamento, você precisa ser feliz, né? A gente certamente vai encontrar, ou até, por exemplo, mulheres que decidiram deixar um pouquinho as suas carreiras profissionais de lado para poder cuidar da sua casa, dos seus filhos, e sofrem, né, julgamentos da sociedade por conta disso. Então, assim, a mulher tem tantas decisões a tomar na vida, e a gente está lutando contra uma corrente tão forte, né? E se a gente realmente não abraçar, né, Márcia, esse nosso propósito, entender assim, não, o que Deus tem para a minha vida? Eu sou uma mulher de Deus, né? Eu tenho Deus, né, dirigindo a minha vida, meus passos, né? A gente sabe o que Deus espera da gente, seja no seu casamento, né, de você continuar crendo que Deus é poderoso para restaurar seu casamento, e através do amor que você vai revelar para o seu marido, as coisas vão mudar. Né? Seja nos seus filhos, a Fernanda falou, né? A gente tem aí os desafios com os nossos filhos, a gente precisa revelar esse amor e essa graça, essa misericórdia também na vida dos nossos filhos, né? Seja na nossa vida profissional, esse equilíbrio que a gente tem que ter, seja você, menina solteira, que precisa escolher, não sei se tem alguma menina aqui solteira que ainda não se casou, né? Escolher alguém para se casar é uma decisão também muito importante, né? E a gente sabe quanto é uma decisão, uma das mais importantes da nossa vida, se não, né? Depois de Jesus, acho que é a mais importante, né? Então, assim, a gente como mulher, a gente tem muitas decisões no nosso dia a dia e a gente precisa realmente entender isso, sabe? E ter coragem, porque eu acho que hoje, para a gente ser, né, para a gente viver a nossa vida no mundo que a gente está vivendo, a gente precisa ter muita coragem, gente, porque a gente vai se deparar com muitas situações em que todo mundo vai falar assim, mas por que você está fazendo isso, né? Por que você continua nesse casamento? Você está sofrendo, né? E eu não estou falando aqui, gente, de situações extremas, tá? Vocês estão entendendo, né? A gente fala sempre com equilíbrio, né? Mas eu sei que as mulheres, né? Tem muitas mulheres que falam assim, você está... não faltam conselhos para te desanimar ou para te tirar do propósito de Deus, né? E o que a gente precisa é justamente o contrário, né? A gente precisa se unir, se conectar com mulheres, né, que tenham essa mesma percepção, né, de quem elas são em Deus, quais são os propósitos que Deus tem para a nossa vida, e a gente abraçar esses propósitos. Por isso que a gente tem que estar junto, gente. A gente tem que estar junto, sim.
né? A gente vai voltar, né, Márcia? Agora, em outubro, a gente vai fazer o nosso encontro de mulheres lá na igreja presencial, né? É muito importante a gente estar junto, sabe? Muito importante. Porque quando a gente está junto, a gente se conecta, a gente se fortalece, né? Hoje a gente até falou lá na lição, a mulher inesquecível, ela não precisa de ninguém para encorajá-la. Ok, e é verdade, porque a gente tem que saber quem a gente é, né? Porque às vezes tem situações que a gente não tem ninguém mesmo. E às vezes a gente é uma única pessoa ali no meio do... né? A gente está ali, é um oásis no meio do deserto. E amém, vamos abraçar, porque a gente é forte, né? Mas a gente também precisa estar com pessoas que nos encorajam, né? Que têm o mesmo propósito, a mesma visão, isso é importante, né? Estou falando pra caramba, gente, vamos embora, que a gente tem que ir para a igreja. Desculpa, Márcia. Eu só queria fazer uma propaganda. Posso só fazer uma propaganda? Aqui, claro. Horário comercial. A gente vai fazer no dia 3 de outubro, gente, para as que são casadas, aquele encontro jornada, tá? A gente tinha marcado no início do ano, acabou que a gente não conseguiu fazer, a gente remarcou para o dia 3 de outubro. Então, a gente não vai abrir muitas inscrições, até por conta do espaço lá do templo, né? A gente já tinha alguns casais inscritos, mas a gente vai fazer no dia 3 de outubro esse seminário de casais, que é o Jornada. A gente já fez 2 ano passado, e esse ano a gente ia fazer um no início, agora não deu, vamos fazer agora dia 3. Então, se você é casada, já guarda aí na sua agenda essa data do dia 3 de outubro, tá? A gente vai botar a inscrição pelo aplicativo lá da igreja. Fica atenta aí, fiquem atentas aí aos comunicados, aos avisos, tá bom? É isso. Márcia, você quer fechar? Então, tá. Eu quero só dizer a vocês que é importante mesmo vocês não desistirem, né? Tudo aquilo que a gente falou, que foi muito bem falado, não precisa de ficar remendando, não, né? Eu acho que, e até porque essa aula vai estar disponibilizada durante a semana, tá? O link para você assistir de novo, se você quiser, e eu vou estar disponibilizando também agora os slides, tá bom, gente? A gente se vê aí e vamos orar, né? Para a gente terminar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por cada história, Senhor, por cada situação que foi remexida dentro de nós diante desses assuntos abordados nessa aula. E eu creio, Senhor, que tu vais fazer com que cada vez mais nós nos tornemos inesquecíveis pelas obras que estamos realizando e que estão baseadas na tua palavra, Senhor, porque a tua palavra com certeza é luz para o nosso caminho, ela é força para nossa vida, Senhor, e a alegria seja a nossa força. Em nome de Jesus, nos leve para a igreja, debaixo da tua mão poderosa, para assistirmos um culto abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, gente. Um bom domingo para todas. Tá? Beijo, Deus Fernanda. abençoe. Tenha uma semana de vitória. Márcia, muito obrigada. Amém. Obrigada a você. A gente fica aqui te elogiando, mas você é uma bênção, Marcinha. A gente ama muito você. Vocês também. Obrigada, né, por se disponibilizar aí para ser uma bênção na nossa vida hoje. Tá bom? Beijo. Obrigada a vocês, gente. Fiquem com Deus, gente. tá? Amém. Obrigada. Obrigada. Deus te abençoe. Tchau, Fernandinha. Mary, de Goiânia. A Maria Angélica tá aí, ó, Aline. Amiga, saudade. Muita saudade de você. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Também. Tchau, gente. Obrigado, Marta. Muito bom ouvir sua voz novamente. Que bom. Tchau, Fernanda. Tchau, gente. Um beijo.